Boa noite, queridos alunos. Boa noite a todos os polos, Rondônia e Acre. Estamos ao vivo aqui para vocês. E hoje temos uma visita ilustre nos nossos estúdios. Estamos com a professora Nilva Schreda. Ela é diretora de Políticas da Educação e Tecnologia do MEC. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, Nara. É uma satisfação estar aqui com vocês, especialmente estar aqui com vocês, alunos do curso técnico para informática. Bom, professora, fale a respeito da sua visita aqui no nosso instituto. Naira, eu vim aqui a convite da Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Rondônia para participar de um encontro dos gestores das equipes do ensino aqui desse instituto. E tivemos aqui a satisfação de encontrar os diretores, os coordenadores, todas aquelas pessoas que preparam o trabalho desse instituto para levar até vocês. Nós tivemos aqui durante todo o dia de hoje um momento de muita reflexão, de muito debate sobre os desafios que nós temos na educação profissional e tecnológica. Realmente foi um dia bem produtivo. E o que você achou dessa visita da nossa região? O que você achou do nosso instituto de uma forma geral? Bom, além de conhecer um pouquinho mais da realidade de vocês, né, aqui na região norte, que tem características muito especiais, a começar pelo calor, nós tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho do Instituto, nas discussões com os nossos colegas servidores, mas especialmente conhecendo o trabalho do campus Zona Norte, do campus Calama. Nós encontramos uma estrutura muito interessante, uma estrutura que mostra que esse instituto está muito bem preparado para receber os alunos e para oferecer cursos de qualidade para a comunidade. E ficamos ainda mais felizes ao podermos conhecer um pouquinho mais da educação à distância. A experiência de estar aqui falando com vocês, mesmo que muito rapidamente, porque afinal vocês têm aula agora, não é? Nos traz uma felicidade muito grande, porque isso significa que nós temos uma forma diferente de chegar àqueles lugares que talvez não pudéssemos ir se tivéssemos que chegar com um campus presencial, oferecendo apenas os cursos presenciais. Então, eu quero te dizer, Naira, que é uma satisfação enorme saber que os servidores desse instituto, os gestores desse instituto, estão cada vez mais investindo em alternativas para alcançar estudantes nos mais distantes lugares do estado de Rondônia, e não só, não é? Vocês chegam inclusive em outros estados. Isso é muito bom. E o bom mesmo é perceber que isso está sendo feito com muita responsabilidade. Vocês que estão aí acompanhando esse curso devem observar isso a cada aula, a cada encontro que vocês têm com os professores, mesmo que seja à distância. E a gente percebe aqui pela organização, pela estrutura que temos aqui para oferecer o trabalho na modalidade EAD, que há realmente um cuidado, um zelo muito grande para que seja um trabalho de qualidade, do jeito que vocês merecem. Muito obrigada, professora. Nós aqui agradecemos pela oportunidade, pela visita, e espero que volte sempre aí com mais novidades, com mais coisas boas para a gente. Pessoal, vamos à nossa aula agora. Boa noite, alunos. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de Técnico Informática para a Internet, nossa disciplina de projetos de sistemas web. Hoje, nós estamos na nossa quinta aula já da nossa disciplina. Hoje vai ser uma aula um pouco diferente. Nós vamos fazer uma aula prática. Nós vamos aplicar tudo que nós já conhecemos nas aulas anteriores. Nós vamos hoje aplicar a parte de ciclo de desenvolvimento de um software. Nós vamos aplicar como utilizar a documentação, como eu vou aplicar num sistema de verdade. Então, nós vamos criar aqui uma empresa, criar um cliente, é claro, fictício, para que nós vejamos como isso vai funcionar na prática. Vamos aos nossos slides para ver os objetivos das nossas aulas de hoje, da nossa aula de hoje.
vamos entender como funciona na prática um projeto de software. Diferenciar a função do analista, o que isso é muito importante, do cliente no projeto. Qual é a função de um e qual a função de outro dentro de um projeto. Vamos elaborar a documentação necessária também de um projeto, que também é a fase mais importante dentro do nosso sistema. Bom, então eu tenho aqui criado uma empresa com o nome fictício chamada Resfriar. Esse é o nosso problema inicial. A empresa Resfriar é uma empresa de refrigeração. O nome do cliente, o nosso cliente principal, o empresário, é o seu Jorge da Silva. Ele presta serviços na área de refrigeração e faz manutenção em freezers, frigobar, geladeira. Enfim, nesses materiais, esses produtos da parte de refrigeração. Ele possui um problema com relação ao atendimento ao cliente, na satisfação dele e no registro dos serviços na hora que o cliente solicita um reparo, um conserto. Ele precisa ter mais informações sobre a produtividade da empresa. Então, o que inicialmente nós precisamos fazer? Inicialmente nós precisamos ver qual é o problema do meu cliente, né? Então nós criamos aí um problema fictício, que é a empresa Resfriar, e o meu cliente vai mostrar quais são os problemas que ele está tendo dentro da empresa dele. Ao meu lado, mais uma vez, hoje também vai interagir com a gente sobre esse problema, é a professora Araceli. Boa noite, professora. Boa noite, professora Naira. Boa noite, polos. Boa noite, alunos. Boa noite, tutores. É um prazer estar aqui novamente, né? Estamos chegando na reta final dessa disciplina e que possamos, assim, fechar com chave de ouro. Espero que vocês continuem interagindo aqui conosco nesta aula, que vai ser uma aula bem dinâmica, bem prática, e se preparem para as avaliações. Estamos também, né, com a Semana de Informática, que vocês vão continuar acompanhando aí nos polos, algumas palestras, e espero que nós possamos ter uma boa aula. É isso mesmo, pessoal. Temos a Semana de Informática. Espero que todos estejam animados para angariar esse conhecimento, essas novas experiências que vocês terão durante essa Semana de Informática. Então, vamos voltar à nossa empresa Resfriar, e o nome do nosso cliente é Jorge da Silva, certo? Vamos lá. Nós vimos o problema principal dele. Agora, o meu cliente disse o seguinte: eu, Jorge da Silva, preciso de um software. É claro que o cliente ele dificilmente vai falar software, né? Ele vai falar sistema, que ele não vai usar uma linguagem técnica. Eu quero um sistema para controlar o atendimento dos técnicos da minha empresa. Ou seja, ele quer saber como é que os técnicos estão realizando os consertos, os procedimentos na hora de ir atender o cliente. Com base nessa informação inicial, precisamos questioná-lo para entender o que realmente ele necessita e como o trabalho está sendo feito atualmente. Como a gente já sabe, para que eu possa resolver o problema do meu cliente, primeiro eu preciso saber o que está acontecendo atualmente. E eu vou perguntar para o meu cliente. Lembrem-se, toda a paciência do mundo, porque o seu cliente nem sempre ele está acessível para estar respondendo todos os questionamentos que o analista vai fazer, que você, analista, que você, o gerente do projeto, vai fazer para o cliente. Então, você tem que estar convicto disso, certo? Então, vai ter cliente muito mais acessível, que ele vai responder tranquilamente, ele vai dizer para você todos os problemas que ele tem. Eu preciso resolver isso, os meus técnicos não trabalham direito, eu preciso de um sistema que vá conjugar tudo isso e assim sucessivamente, certo? Então, o bom analista, ele tem que saber dar instruções, ele precisa oferecer melhorias para o cliente em uso ali no momento, certo? Vamos voltar para os nossos slides.
Olha só, a primeira fase do nosso desenvolvimento de software. Lembram aí, né? Que a primeira fase é a fase de levantamento de requisitos. Tendo isso, a gente já consegue iniciar um projeto. Já temos uma empresa criada, ou seja, a gente não precisa criar uma empresa antes disso. Então, ela já está criada, já é menos trabalho para a gente como projetista e como analista. Então, será gerada uma implementação no cenário da empresa. Digamos que a empresa atualmente, do seu Jorge da Silva, a empresa Resfriar, está num cenário caótico. Por quê? Vamos dizer que ele não enfrenta crise. Ele não tem problema de cliente. Ó, eu não tenho crise, os clientes chegam, eu tenho uma boa remessa, não tenho problema quanto a isso. Porém, eu não estou sabendo organizar a minha empresa. Eu não estou conseguindo saber para onde que está indo esse dinheiro, como eu estou administrando essa empresa. Então, por isso que ele nos chamou, por isso que ele contratou a nossa empresa, para que a gente consiga resolver o problema do seu Jorge, que é o problema lá da empresa Resfriar. Vamos voltar aos nossos slides para conhecer quais são as perguntas que devem ser feitas para o seu Jorge, nosso cliente em potencial aqui. Então, uma das técnicas feitas para a análise de requisito é a entrevista, né? Então, ele pergunta: como o seu cliente solicita o atendimento atualmente, seu Jorge? Aí ele vai responder. Professora Araceli, você podia fazer só ler essa resposta como você fosse o cliente para a gente, por favor? A solicitação acontece de várias formas. O cliente vai até a loja, dirige-se ao balcão e relata o problema no equipamento. Às vezes, o cliente leva o equipamento até a loja, porém não fica nenhum técnico disponível para avaliar a avaria do equipamento. O cliente solicita o atendimento via telefone e o técnico vai até o local. Não uso computadores, tudo é feito na prancheta ou no caderno. Exatamente, pessoal. Olha só como o seu Jorge ainda trabalha lá na empresa dele, né? Ainda usa métodos muito primitivos. Então, ele prefere que o cliente vá até a loja dele. Primeiro, porque ele não vai ter o gasto do técnico gastar gasolina com a moto ou com o carro da empresa para ir até a casa do cliente, que pode ser longe, pode ser perto, mas ele vai gastar de qualquer jeito, para fazer o atendimento ao cliente. Então, ele prefere que o cliente já venha, ele já traga, já economiza esse trabalho para ele, né? E outra, ele não utiliza computadores. Olha só, gente, ainda existe empresas assim. E existe mesmo, né, professora? Até hoje, Sim, existe. A gente acha que não, que o mundo está moderno, mas ainda existe muita empresa que não utiliza, tem medo de usar tecnologia, né? Infelizmente, ainda não quer sair da zona de conforto, enfrentar os desafios da tecnologia. Eles acham que não, deixa assim que tá bom, tá funcionando, mas sempre por trás há um problema e não vai funcionar corretamente. Então, vamos à próxima questão da nossa entrevista com o nosso cliente Jorge da Silva. Como o atendimento é realizado? Aí o seu Jorge vai responder: a partir do momento que a solicitação é recebida, o pedido é encaminhado verbalmente, olha só, para o técnico. Passo o endereço do cliente e ele se desloca até o local. Chegando lá, o técnico analisa e, na maioria das vezes, já volta com o problema resolvido. Porém, não se sabe exatamente o que foi feito, pois não tenho o controle disso. Prefiro que o cliente venha até a loja com o equipamento, pois assim eu sei o que realmente deve ser feito. Mais um problema da empresa Resfriar. Como o técnico vai até o cliente, ele não leva nenhum bloco de ordem de serviço, ele não leva nenhuma anotação. Às vezes, o problema é pequeno, coisa que o próprio usuário conseguiria resolver, se fosse o caso. Às vezes, um fusível, esses freezers,
frigobar, às vezes eles têm fusíveis que queima só ele. E ele já vem com um reserva que o próprio usuário pode trocar. Às vezes o técnico vai lá na casa do cliente só para trocar um fusível. E isso para a empresa gera um custo. Isso para a empresa gera prejuízo, porque não é viável para a empresa ficar fazendo esse tipo de reparos pequenos que não levam a benefício nenhum. Então, o técnico volta e diz, eu já resolvi lá o problema lá do cliente tal. Mas o que foi lá, o técnico? Era só o fusível que eu troquei. E pronto. Não há nada escrito, não há nada registrado. Então, ao final do dia, o seu Jorge não sabe o que realmente foi feito durante o dia, durante as semanas. E isso vai só acumulando e piorando mais ainda a parte da gestão da empresa dele. Então, vamos para a próxima pergunta da nossa entrevista. Como o técnico relata a solução? Então, a solução é relatada verbalmente. Sempre. Nenhum jeito é com papel. Se o técnico precisou pegar alguma peça no estoque da loja ou precisou ir mais de uma vez ao local do conserto, não houve a necessidade de solicitação ou qualquer controle de saída do estoque, ocorrendo o fato de alguma peça acabar e só nos daremos conta no momento em que precisarmos. Pobre do seu Jorge, né? Ele tá numa enrascada, né, pessoal? Então, o técnico vai lá, pega a peça, usa a peça, não dá saída no estoque, não sabe se acabou, não sabe se tem, porque tudo do seu Jorge é no papel, é na prancheta. Então, ele nem tem o controle de estoque. Não tem como ele saber como as coisas estão funcionando dentro da empresa dele. Isso é um cenário realmente caótico, né? Então, vamos mais saber o que mais está acontecendo dentro da empresa do Resfriar. Quais os relatórios necessários dessas operações? Lembra que o seu Jorge, ele quer saber, ele precisa de relatório de satisfação do cliente. Então, ele quer saber, eu tenho necessidade de saber quem são os clientes que eu preciso atender. Eu preciso saber quais foram os serviços realmente prestados e o que não foram prestados. Preciso também de uma pesquisa de satisfação do cliente. Então, o nosso sistema, ele também vai ter que gerar alguns relatórios para saber sobre o atendimento, a realização dos serviços e a satisfação do cliente. E essas já são palavras-chave que a gente já vai tirar para colocar dentro do nosso projeto. Então, a primeira técnica que nós vamos utilizar e que nós vimos nas nossas aulas anteriores é a técnica de visão do produto, que é o Elevator Statement. Ele vai trazer para a gente em uma forma sucinta, como se fosse uma conversa de elevador. Espero que vocês lembrem disso. O Elevator Statement, ele vai trazer um pequeno texto com palavras-chave que vai ter dentro do meu sistema para mostrar para a visão do produto, que é a visão do meu cliente, é o meu cliente potencial que está ali. Eu vou mostrar para ele o que o sistema dele vai fazer, o que propriamente dito o software dele, a aplicação dele vai fazer para a empresa dele. Então, vamos ver esse pequeno texto sucinto e objetivo que vai ser passado para o seu Jorge lá da Resfriar. Ele diz o seguinte: para, que é a nossa primeira palavra-chave, para satisfazer ao cliente, que é o proprietário da empresa Resfriar, que possui a necessidade de organizar os atendimentos por outras palavras-chave: categoria, prioridade e complexidade, acompanhando o andamento da solicitação. O Agora OS, que é o nome do nosso sistema, da nossa aplicação que vai ser feita, Agora OS, é um software especializado em solicitação de ordem de serviço. Por isso que é OS, vem de ordem de serviço. Diferente que é outra palavra-chave das demais ferramentas, nosso produto, outras palavras-chave, envia SMS aos clientes, deixando-os informados do andamento e da previsão de atendimento.
Cada solução gera uma base de conhecimento para que o próprio cliente, que é o usuário, possa seguir passo a passo e resolver o problema. Como eu havia falado anteriormente, então, tem problema que às vezes o próprio usuário que está na casa dele pode resolver, mas ele não resolve porque ele não sabe, ele não tem noção de mexer num freezer, numa geladeira, né, numa frigobar, então ele não sabe o que ele pode fazer para arrumar aquilo ali. Então, essa aplicação, o Agora OS, vai ter essa oportunidade para o cliente. Lá terão, numa base de dados, situações que já ocorreram e que o cliente pode ir lá ler, ver se ele faz parte de alguma daquelas e conseguir resolver o passo a passo sozinho em casa. E não há necessidade dele chamar o técnico, dele gastar dinheiro e nem a empresa gastar também, tendo que ir lá no endereço dele só para resolver pequenos reparos que ele mesmo pode fazer. Vamos ao nosso próximo slide. Então, próxima, ainda analisando os requisitos, temos que ver quais são as desvantagens atuais na empresa, quais são os problemas atuais e listá-los, né? Exatamente o que está acontecendo lá. Então, o principal, perda de tempo com visitas dos técnicos. Problemas que o próprio cliente poderia resolver. Gasto com ligações telefônicas. Ligar para o cliente toda vez. O cliente liga também. Hoje em dia todo mundo só tem celular, né? Tem que ligar para celular. Gasto com peças compradas no valor de mercado. Falta de informação na produtividade dos técnicos. Esse gasto com peças compradas no valor de mercado, eu vou explicar como é que funciona, como isso vai funcionar basicamente. O técnico foi lá na casa de uma cliente. Lá, vamos dizer que a resistência da geladeira dela quebrou. Ele volta na empresa para pegar essa peça da resistência. Mas essa peça não tem no estoque mais, ela acabou. O que ele vai fazer? Ele pega dinheiro do caixa, vai na rua, no concorrente ou em outra loja, compra a resistência lá, vamos dizer que o seu Jorge compra a preço de fábrica, eu não sei o valor, gente, eu vou dar só uma suposição, que seja R$30 a resistência. Ele vai comprar, o técnico vai comprar numa outra loja com valor de mercado, né? Então, ele vai pagar, vamos dizer, R$50 na resistência que o seu Jorge poderia ter pago 30. Mas ele acabou pagando R$50. O técnico gastou com a gasolina para ir à empresa, voltar no cliente de novo para pegar a peça. Gastou mais ainda para ir comprar essa peça em outra loja. E o pior, na concorrente. Tirou o dinheiro do caixa para poder trocar a resistência da cliente. Aí, às vezes, eles querem cobrar um valor mais alto no serviço devido a esse custo mais alto, né? E aí o cliente já fica mais... não quer, ele fica apreensivo, porque aumentou o preço justamente porque a peça ele comprou num lugar mais caro. Então, isso não é viável para a empresa. Comprar peça em valor de mercado, porque você não sabe se tem a peça dentro do seu estoque, né? Falta de organização. Mas calma que seu Jorge da Silva vai já se tranquilizar que vai dar tudo certo na empresa dele. Vamos ao nosso próximo slide. Vamos passar agora para a fase de arquitetura e daqui a pouco a gente entra na fase de documentação. Então, aqui nós vamos ver qual a forma de acesso dessa aplicação. Quais são a parte de arquitetura que eu vou precisar utilizar para acessar essa minha aplicação. O nome do nosso sistema, que é o Agora OS, certo? Os clientes terão acesso via computador normal, PC, notebooks, tablets e smartphone. Então, eu vou ter várias plataformas, tanto para plataformas Android, iOS, Windows Phone, né? Ele vai ser uma multiplataforma, sistema que vai pegar aí em qualquer tipo de dispositivo. Ele vai ter uma portabilidade
muito grande. Ele vai poder acessar de qualquer dispositivo. Para isso, é necessário obter um serviço de hospedagem na internet. Aí você pensa, para ele ter um serviço de hospedagem na internet, ele vai ter que gastar. Ele vai ter que investir em alguma coisa, certo? Exatamente. Ele vai gastar um pouquinho mais. Mas hoje o serviço de hospedagem é bem barato. Você paga valores anuais e eu tenho certeza que o seu Jorge, com o retorno que ele vai ter, ele não vai se preocupar com esse pequeno gasto que ele vai ter, esse investimento que ele vai ter na empresa dele para poder a empresa dele funcionar do jeito que ele espera. Então vamos para o próximo slide. Agora nós vamos para a parte mais importante do nosso desenvolvimento aqui do sistema da empresa Resfriar, que é a documentação, né? Ela esclarece para o cliente o que está sendo desenvolvido para ele. É agora que ele vai começar a entender o que nós estamos trazendo para ele. Vamos iniciar com o diagrama de caso de uso. Lembram-se que o diagrama de caso de uso é aquele diagrama que mais mostra a realidade para o cliente, ele mais é o que vai trazer a realidade para ele entender o que realmente o sistema dele vai fazer. Não é verdade, pessoal? Então, vamos ver como é que vai ficar esse nosso diagrama de caso de uso. Então, esse aqui é o cliente não é o seu Jorge da Silva, tá, pessoal? Esse aqui é o cliente, o usuário que está com a geladeira quebrada, que está com o freezer quebrado, é ele que vai acessar o sistema. Então, ele vai inicialmente relatar o problema, vai abrir a ordem de serviço e vai acertar a solução e qualificar. Então, esses são os 3 acessos que o cliente, o usuário, vai ter dentro do nosso Agora OS. Esse atendente aqui seria a secretária ou o responsável por receber as ordens de serviço dentro da Resfriar, tá? Essa aqui é a atendente da Resfriar. Vai ficar responsável por abrir a ordem de serviço que o cliente solicitou, né? É ele que vai ver qual o problema, vai categorizar e distribuir a ordem de serviço. Ele vai ver qual é o problema dessa ordem de serviço. Ah, essa ordem de serviço é um problema num freezer. Ah, esse aqui é um problema numa frigobar. Esse aqui é um fogão. Então, ela vai categorizar esses problemas. Então, esse aqui vai ser para o técnico tal. O frigobar vai ser para o outro técnico fulano de tal, certo? É a atendente que vai enviar as ordens de serviço para quem de direito, para os técnicos que são especialistas naquele produto. Vamos voltar para o nosso diagrama de casos de uso. O próximo é o técnico, que é o técnico que vai receber essas ordens de serviços, né? Ó, ele que vai manter essa ordem de serviço, ele vai mudar os status da ordem de serviço, se ela está em andamento, se já foi realizada, se já pode fechar. Ele também vai relatar o diagnóstico e dizer qual é a solução. É nessa parte aqui, ó, que vai ter o banco de dados com as soluções que o cliente vai dar, e ele mesmo vai digitar, colocar o passo a passo de uma possível solução para que o cliente execute em casa. Então, é aí que vai armazenar essas informações para o usuário poder fazer, possivelmente, em casa. Caso ele não resolva, aí sim, ele vai ter que entrar em contato com a Resfriar para que venha um técnico resolver o problema dele. Vamos ao nosso próximo diagrama. Diagrama de atividades. Esse é o nosso primeiro diagrama de atividades. Ué, por que, professora, primeiro? Não é para ter só um diagrama de atividades? Bem, para cada projeto, para cada sistema, nós precisamos desenvolver um tipo de documentação, certo? Então, nós estamos resolvendo um sistema pequeno, de uma empresa pequena, então é um sistema relativamente pequeno. E vocês vão ver a grandiosidade de diagramas de documentação que ele vai abranger.
Imaginem uma empresa grande, com realmente um desenvolvimento grande, documentação grande. Para cada operação, pessoal, eu preciso criar um diagrama. Para cada atividade que o meu sistema vai desenvolver, para cada operação que o meu sistema vai desenvolver, eu preciso criar um diagrama de atividades. Nós vamos entender agora utilizando o nosso diagrama, certo? Vamos lá. Então, esse é o nosso primeiro diagrama de atividades. O nome dele é Abertura de Chamado Técnico pelo Cliente. Esse é o nome do nosso primeiro diagrama. Esse é um diagrama bem interessante porque ele tem nós de decisão. Então, ele tem quem vai logar aqui no meu sistema. Nesse caso, quem vai logar é o cliente. Tá? O cliente que está lá na casa dele, está acessando o sistema Agora OS, a aplicação. Ele vai descrever, ele vai ter que criar um login, senha, para poder ter esse acesso exclusivo do cliente. Ele vai descrever o problema. Em seguida, ele vai pesquisar na base de conhecimento se o problema dele já está aqui, se ele pode resolver sozinho. Se não, aí é que entra o nó de decisão, que aqui no diagrama de atividades é chamado de nó de decisão. Não confundam esse losango com o relacionamento do diagrama de classes, certo, pessoal? Então, não confundam isso aí. Esse losango no diagrama de atividades é chamado de nó de decisão. Sempre que tiver o losango é porque há uma intersecção ali para você resolver. Se vai resolver ou se não resolver, ele vai decidir um ou outro. Então, vamos voltar aqui ao nosso diagrama de atividades. Ele vai pesquisar na base de conhecimento. Se existir algum resultado, então o sistema vai mostrar a base, o passo a passo para o cliente. Se não tiver nada lá, resultado, ele vai abrir o chamado e vai finalizar essa operação. Aí vai mostrar, não houve, quer dizer, existe o resultado, vai mostrar o passo a passo. Se ele resolver o problema, termina a nossa operação. Se não, ele volta, abre o chamado e termina também a situação. Mas vejam que funcionam bem direitinho o nosso diagrama de atividades, certo? Sempre ele vai ter isso aí. Se existir resultado, faz uma coisa. Se não, ele abre o chamado. E sempre vai ter o término, que é o fim da nossa primeira operação do primeiro diagrama de atividades. Nosso segundo diagrama de atividades. Segundo diagrama é o diagrama de abertura de chamado do técnico pelo atendente. Olha só, eu vou voltar aqui um slide. Abertura de chamado técnico pelo cliente. Agora, nós estamos no diagrama de atividade chamado técnico pelo atendente. Esse aqui já é atendente da loja, da Resfriar, tá? Ela que já está utilizando, a secretária lá, ela recebeu o chamado do cliente, ela recebeu o pedido, ela também vai ter um login, uma senha, vai ver qual é vai descrever o problema para o técnico, vai abrir o chamado também, vai selecionar a categoria do problema para o técnico e vai dizer qual é o técnico responsável para resolver esse problema que foi descrito lá acima. Muito simples também esse nosso diagrama de atividades, né? Feito isso, ela termina a operação de abertura de chamado pelo atendente. Agora, o nosso terceiro diagrama é o diagnóstico e solução pelo técnico. Agora, quem vai logar aqui no sistema, hein? É o técnico, certo? Ele que vai abrir. Ei, mas todo mundo tem usuário e senha? Sim, nós vamos já ver no nosso diagrama de classes como cada um vai se cadastrar. Então, ele vai logar no sistema, vai ver quais são as ordens de serviço que estão em execução, vai selecionar a ordem de serviço que é de direito dele, que ele precisa fazer. Em seguida, ele vai descrever o diagnóstico do problema, o passo a passo da solução para que fique armazenada lá na base de dados para possivelmente o cliente poder utilizar depois.
vai alterar o estado da OS se for estar resolvida, e nesse, automaticamente, o sistema vai enviar o SMS ao cliente, avisando, ó, senhor cliente, o seu frigobar, o seu produto já está pronto. O valor ficou em tal. Então, ele pode finalizar o processo. Essa mensagem vai ser enviada, esse SMS também para o cliente, ele pode dizer quando o processo do conserto está em andamento. Ele pode dizer isso também. Não precisa ser só quando está resolvido. Isso aí já é uma implementação do sistema que a gente pode melhorar depois, né? Ele dizer para o cliente, ó, já deu 3 dias, por exemplo, que o produto dele está lá e o cliente quer uma resposta, quer saber, e aí, como é que está meu produto? Vocês não me falam nada? Aí o próprio sistema envia, ó, o seu produto, o seu freezer tal, está sendo avaliado, ele está sendo consertado, será trocado isso, para dar uma satisfação do cliente. E o cliente, gente, ele se sente realmente importante. E isso é muito importante, ele saber que a empresa está dando importância para o produto dele lá dentro. Está lembrando que o produto dele está lá dentro. Então, isso é muito importante você trazer o cliente mesmo para dentro da empresa, saber o que está acontecendo. Então, vamos ao nosso próximo diagrama. Diagrama fechamento de chamado e qualificação. É o nosso 4º e último diagrama de atividades. Quem vai logar aqui no sistema, nesse caso, é o cliente. Ele abriu o chamado, nosso primeiro diagrama, ele abriu o chamado. No segundo, a atendente recebeu o chamado dele, passou para o técnico viu, avaliou, realizou. Essa seria a parte mais demorada do nosso processo, né, do nosso projeto. Ele vai fazer, vai consertar e vai dar a operação como realizada. No 4º e último, já é o fechamento. Vai terminar essa operação toda da realização do conserto. O cliente vai logar no sistema, vai alterar o estado da OS como fechada e vai avaliar o serviço da empresa e do técnico em si. Porque os técnicos, esse é um pedido também do seu Jorge, que ele quer que os técnicos sejam avaliados, ele quer saber como eles estão trabalhando. E aí termina o nosso diagrama. Só exemplificando, pessoal, lembram do Mercado Livre? Alguém já fez compra no Mercado Livre? Pois é, quando você vai comprar no Mercado Livre e o seu produto chega, quando você termina uma compra, que é feita a compra, é realizada, ao final você precisa qualificar o vendedor. Se alguém já comprou, sabe que isso acontece. Você tem que qualificar o vendedor e confirmar se o produto chegou. Você recebeu o seu produto, deu tudo certo, aí você diz lá que sim ou que não. Tem mais ou menos um questionário para você responder. E ao final você qualifica se o vendedor foi bom ou não. O Agora OS é exatamente isso. Ele quer saber se o seu serviço foi feito corretamente e se quem lhe atendeu, o técnico responsável, foi bem avaliado ou não por você. É mais ou menos isso que vai acontecer aqui no nosso sistema. Então, vamos para o próximo slide. Nosso diagrama de componentes, certo? O diagrama de componentes, pessoal, só lembrando que ele mostra um arquivo específico do sistema, certo? Então, geralmente, ele tem um executável, que no caso é a nossa aplicação web, que vai executar, e vai realizar uma comunicação com a operadora, que no caso seria a operadora de escolha do cliente, para poder enviar esses SMS. Por isso que ele precisa desse diagrama de componentes a ser criado, porque eles vão se comunicar um com o outro. Na nossa aula atividade, na nossa atividade, vocês vão ver melhor isso daí. O próximo diagrama de pacote, nós vamos criar também. Por que criar um diagrama de pacotes? Né? Porque nós temos diagrama de pacotes, só para lembrar, é um diagrama lógico de classes e relações entre essas classes. Então, nós temos... por que eu preciso criar esse pacote? Porque vou trabalhar com operadora, vou trabalhar com mensagens. Então, eu preciso ter
uma segurança. Eu preciso adquirir um pacote de segurança para que eu não corra riscos, nem com a minha aplicação, nem com as mensagens que serão enviadas. Agora sim nós chegamos ao ponto do nosso diagrama de classes. É aqui que eu vou especificar exatamente quais são os atributos, quais são os métodos que serão feitos dentro do meu diagrama de classes, dentro do meu projeto, do meu sistema, certo? Então vamos ver basicamente o que é que vai ter dentro do nosso projeto. Não se assustem com o tamanho, não se assustem com o tamanho do nosso diagrama de classe. Isso é uma pequena empresa. Então imaginem só se for uma grande empresa com várias operações dentro do sistema. Para cada operação eu tenho que criar uma classe. Para cada usuário, para cada pessoa que vai acessar, eu tenho que criar uma classe, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso diagrama. O nome do nosso diagrama é ordem de serviço. Então eu criei. Por que eu criei uma classe pessoa? Porque eu vou ter cliente e eu vou ter funcionário. Para eu criar cada um, então eu fiz o quê? Eu criei uma classe, uma superclasse, que vai ser oriunda desses outros aqui, para que todas elas já tenham esses atributos adquiridos nela, incluídos nelas. Então, todos terão código, Por quê? Porque todo mundo vai precisar acessar alguma coisa, certo? Então, cada um terá o seu código. A ordem de serviço tem o seu código único, o cliente que vai acessar, o funcionário também. Então, cada um vai ter o seu login e senha, né? Nome, data de nascimento, CPF, endereço, e enfim, esses dados normais que eu vou ter que ter dos meus clientes e dos próprios funcionários também. Então, as ações que essa pessoa vai poder fazer é inserir, atualizar e deletar dados, tá? Então, uma pessoa vai... Para cada pessoa eu tenho um cliente e para cada pessoa dessa eu também tenho um funcionário. O funcionário, além do código dele de pessoa, ele tem também a matrícula e qual o cargo que ele vai exercer. Percebam que todas essas classes possuem as operações inserir, atualizar e deletar padrões. Somente a ordem de serviço que vai ter alterar estado. Por quê, pessoal? Porque a minha ordem de serviço ela pode estar em andamento, realizada, que já foi terminada, e ao final ela vai ser fechada. Então ela pode mudar de estado, por isso que eu incluí mais uma operação dentro dessa classe. Lembrando que um cliente pode abrir várias ordens de serviço, a cardinalidade, e que um funcionário pode também ser responsável por várias ordens de serviço. E as minhas ordens de serviço também depende de categorias, né? A categoria é freezer, é frigobar, é fogão. Qual é o tipo de categoria dessa ordem de serviço que vai selecionar? Então vejam aí o nosso diagrama de classe. Eu acho que está bem enxuto, está bem resumido para que vocês consigam entender como ele vai funcionar. Vamos ao nosso próximo diagrama, que é o diagrama de estrutura composta. Como eu criei a entidade pessoa para um e para outro, então eu criei as entidades também cliente e funcionário para poder herdar dela. Cliente e funcionário vai herdar de pessoa. Eu preciso mostrar que as duas se completam, ou seja, tudo que existe na classe pessoa vai ter que ter na classe funcionário. Por exemplo, eu não posso ter cadastro de cliente aqui e eu não ter o atributo cadastro na entidade cliente. Por isso que chama-se diagrama de estrutura composta, porque uma compõe a outra, certo? Então vamos passar para o próximo, agora para as nossas metodologias de desenvolvimento. Qual a metodologia que eu vou utilizar aqui na empresa Resfriar? É o Scrum. O Scrum, como nós já vimos, ele é bastante utilizado hoje, atualmente, para
para pequenas, médias, grandes empresas. O Scrum vai ser muito importante ali para o seu Jorge da Silva, porque ele vai poder controlar melhor com as reuniões diárias. Todo dia de manhã ele escolhe um horário e vai fazer reunião com todos os técnicos, com todos os funcionários, ver quais são as metas diárias para aquela empresa, o que ele vai precisar fazer, certo, pessoal? Então, vejam isso como uma boa opção. Até você que já trabalha em algum lugar, já possui ou já tem uma empresa ou pretende abrir, lembre-se sempre de utilizar métodos ágeis, métodos mais modernos, que isso vai trazer melhor andamento para a empresa de vocês. Então vamos voltar aqui nosso slide. Então ele vai definir o Scrum, né? Ele define os sprints, que cada sprint, vamos dizer, ó, você tem 3 dias para resolver cada problema. Então vamos dizer que o sprint da empresa do resfriar, ele vai ter 3 dias cada sprint dele, ou para resolver cada problema, para cada avaria lá que chegar do produto. Acompanhamento das atividades. Então, ele vai precisar acompanhar as atividades. Vamos utilizar o gráfico de burn down, gerenciamento do projeto e ciclos interativos. Vamos ver sobre o burn down também aqui. Esse gráfico de burn down eu não falei nas outras aulas, por isso que eu vou explicar ele um pouco mais detalhadamente. Ele é usado na maioria dos projetos. Então, eu vou ver aqui com vocês. O gráfico é assim. Eu tenho o primeiro dia e aqui o 10º dia, que é o fim do meu sprint. Um sprint, vamos dizer que ele vai durar 10 dias, certo, pessoal? 10 dias. Então tá aqui, ó. Eu tenho 10 stories. Eu coloquei stories porque é uma história fictícia que nós criamos aqui. Nesses 10 dias eu tenho 10 histórias para terminar. Aqui inicia e aqui vai terminar. Vamos dizer que em 5 dias, em 5 dias, nós resolvemos 5 histórias. Então, sobraram só 5 histórias para fazer, né? Então, eu tenho mais 5 dias para fazer. Aí, aconteceu um problema na empresa, problema de lá, problema daqui. Em mais 3 dias, nós só conseguimos resolver uma história. Uma história. E ficaram 4 histórias negativas, por isso está vermelho. Aqui, o meu gráfico já diz, ó, você está atrasado. Quando essa linha vermelha passa dessa linha padrão aqui, ó, quando passa dessa linha padrão é porque você está atrasado. Mas aí o pessoal da empresa, da equipe deu um gás, o pessoal foi se motivando mais e conseguiram terminar todas as histórias ainda no prazo antes do sprint. Então, esse é o objetivo do nosso gráfico de burn down. Controlar como está sendo feito os nossos sprints. Sempre controlando esse tempo, como ele vai terminar, se vai terminar a tempo, sempre tendo essa meta a ser atingida diariamente, certo? E o outro método também de controle é o Kanban. O método Kanban, que vem do japonês. Ele é do japonês cartão. Ele é utilizado com post-its. Sabe aqueles papeizinhos verde, rosa, amarelo, que a gente acha na papelaria, que gruda assim no computador, que a gente coloca no computador, são chamados de notas autoadesivas. Então, o método Kanban utiliza esse quadro para ver o andamento do fluxo do seu projeto. Então, ele vai dizer aqui para mim quais as tarefas que eu tenho para fazer. Vou colocar aqui. Quais as tarefas que eu estou fazendo e quais as tarefas que que já foi finalizado, o que nós já criamos. Então, esse aqui é todo o andamento do meu projeto. Geralmente, o método Kanban, ele utiliza realmente um quadro com aqueles post-its mesmo, aqueles papeizinhos que a gente tira e gruda na parede. Cada papelzinho daquele, cada adesivo daquele é uma tarefa a ser feita, ou está sendo feita. Eu posso tirar a tarefa que eu já fiz, passo para que eu ainda estou fazendo e depois concluída. Se vocês pesquisarem na internet, vão verificar que esse método Kanban é muito utilizado também atualmente nas empresas, certo? Então, vamos à nossa atividade de sala. Hoje, nós vamos falar sobre a nossa aula prática. Vocês vão ter que
desses diagramas que nós fizemos, vocês vão complementar os nossos diagramas que nós acabamos de fazer aqui. Certo, professora? São atividades, tá fácil, né? Dá para eles fazerem bem. Exatamente. Lembrando que vocês podem fazer atividade, mas que hoje, especialmente, né, nós vamos ter só os 50 minutos de aula, né? Então, vou ter a palestra. Isso. Então, mas mesmo assim, vocês podem realizar a atividade de vocês, normalmente, né? E aí depois, com o vídeo postado completo, vocês podem fazer a correção da atividade. Exatamente, gente. Não deixem de fazer a aula atividade, porque semana que vem já é a prova, né? Então, quanto mais vocês exercitarem, quanto mais vocês estudarem, complementarem o estudo de vocês, melhor vai ser o aprendizado do conhecimento. Então, até a próxima aula. Tchauzinho.